Família tradicional brasileira. Vamos ver um vídeo do Mundo Invertido com André Alba. Eu nunca vi nenhum vídeo dessa playlist do Brasil Paralelo, mas eu acho que tem muita coisa interessante aí pra gente ver, né? Então, vamos comigo pra gente dar uma analisada nesse vídeo. Dos idiotizados que não querem crescer, crianças sexualizadas querendo mudar de gênero, famílias desestruturadas e confusas. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. Vocês conseguem ver a semiótica de tudo isso? Porque, cara, tem tantas coisas aqui, é que passa rápido, não dá pra ver, ó. Mas, obviamente, ele vai começar a falar de cultura woke, né? Ridicularizando, obviamente. Aqui, não faço ideia do que isso quer dizer. Também não sei o que quer dizer um doguinho matando todo mundo. Isso aqui é, obviamente, uma alusão ao comunismo, né? Mais um deboche, a galera que é vegano, é esse fantasma de que algum dia a gente vai comer inseto e tal. Mundo Invertido, que é um programa do Brasil Paralelo, assim como está escrito ali. Acredito que ele vai tentar trazer uma visão bem enviesada, né, do que ele vê como família tradicional brasileira, né? Vamos ver. Posso ir? O áudio tá ok também? E o Grêmio? Tão engraçado que precisa botar o riso de plateia de auditório dos anos, sei lá, não faço ideia. O doce sabor da infância, um tempo bom que eu podia passar horas com meu irmão Gabriel em frente à TV, jogando videogame, sem me preocupar em pagar nenhum boleto ou ter responsabilidades. Tempo de contar. A galera da direita tem muito esse discurso de nostalgia, de que os tempos de antigamente eram melhores, né? De que antigamente os valores não estavam invertidos. Pega as palavras-chave e te fazem entender um pouquinho melhor esse discurso deles. Piada, colecionar figurinha, jogar bola, ou seja, ser criança e nada mais. Eu via meu pai chegando do trabalho, minha mãe cuidando de mim e do Gabriel, a atenção que eles tinham aos detalhes da casa, como eles se viravam para resolver os pepinos que surgiam. Não, e ainda por cima, assim, olha o recorte que ele tá fazendo de classe, de tudo, só com essa criança que ele, com ele, né, com a criança que é ele é um homem branco, hétero, cis, então ele tá falando com pessoas que são parecidas com ele. Enquanto isso eu tava lá, brincando, me preocupando apenas quem, entre Bulbasauro, Charmander ou Squirtle, eu escolheria como Pokémon inicial para Qual Pokémon inicial vocês escolheriam? Eu escolheria o Bulbasaur. começar a minha Bulbasaur é primeira jornada Pokémon. O que você escolheria? Charmander. Sempre Charmander, né? Charmander porque dragão faz parte, né? Dragão é um negócio que Dragão faz parte de quê, gente? envolve a gente. Bulbasaur, né? Bulbasaur é legal, né? Mas eu acho que tem muito maconheiro hoje que escolheria. Quando eu penso nos Eu falei do Bulbasauro, né? boletos, nas obras que eu fiz na minha casa, na vida cheio de responsa nos problemas políticos do Brasil, confesso que às vezes dá uma certa nostalgia daquela época onde eu só passava algumas horas vendo Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco sem ser uma pessoa produtiva para o país. Qual criança que podia fazer isso quando era criança, né? Porque muita gente, garanto que a maior parte da população brasileira não tinha esse privilégio, né? As crianças estavam lá trabalhando já. Bando de burguês safado! Eu adorava Óbvio que ele ia amar a Tropa de Elite, né? quando assistia Cavaleiros do Zodíaco, principalmente porque meu signo é de peixes. Gente, eu não faço ideia de quem seja essa pessoa que ele tá imitando. Afrodite.
Você sabe muito bem. Eu gostava muito do Shun, me identificava muito com ele. Principalmente o que ele fez na Casa de Libra. Se você assistiu, você sabe muito. Eu não assisti Cavaleiros do Zodíaco, sinto muito. Eu assistia Espiões Demais, Sakura. Eu só até assistia Sailor Moon, mas eu não assistia Cavaleiros do Zodíaco. Muito bem. Cavaleiros do Zodíaco tinha mitologia, tinha deuses. Sempre gostei tanto porque, na verdade, eu sou um deus. A vida é assim, a gente cresce, assume responsabilidades e precisa ganhar o mundo lutando para conquistar o que a gente quer. E quem fica por aí reclamando e choramingando pelos cantos, ou não cresceu ainda, ou tá com pouco abacaxi para descascar, basta dar meia dúzia de problemas pro sujeito que logo ele resolve. Ou seja, com um papinho de que a galera de esquerda é o quê? Preguiçosa, é o jovem preguiçoso, é a esquerda caviar que não faz nada, que esse papinho de meritocracia. Aí ele vai invocar o seu sentimento para falar que o esquerdista, se está reclamando disso tudo, é porque ele é invejoso, que ele está reclamando de você, porque você é invejoso, meu amor. A gente é invejoso. Igual esse show. A impressão que eu tenho é que o adulto da minha época saía pro mundo mais cedo, se especializava, ia logo pro mercado de trabalho, conquistava o canto dele, um carro, arrumava uma esposa, casava e fazia uns filhos antes dos 30. Vida encaminhada, família feita, adultos conscientes de seus papéis e atribuições, filhos fortes, criados com amor para serem crianças, sem se esquecerem dos afazeres domésticos. Ao passo que hoje temos visto um movimento contrário a tudo isso. Adultos querendo tomar o lugar de crianças, morando com os pais até os 35 anos de idade, sem perspectiva nenhuma, sem querer trabalhar ou produzir algo, enquanto cobram que crianças mimadas se comportem feito adultas. Falar de pais e filhos me... Peraí, vamos com calma. Primeiro, ele tá falando que hoje em dia, porque a gente quer, né? O jovem quer. Ele não sai da escola, já faz a faculdade, já começa o emprego, com 30 anos já casou. Por que a gente não consegue? Por quê? Porque a gente vive no capitalismo tardio. E a gente não tem tempo pra nada disso. Não só a gente não tem tempo, como não tem emprego pra todo mundo. Todo mundo, quando você vai procurar um emprego, tem que ter experiência de 50 anos já. Primeiro emprego nunca tem. Quem dirá pra galera que nunca fez uma faculdade, vai sempre encontrar um subemprego. Por isso que a gente está vendo tanto Uber, tanto estudar fosse sinônimo de alguma coisa, fazer uma faculdade fosse sinônimo de sucesso, não ia ter tanto Uber por aí, né? Engenheiro, arquiteto, um monte de profissão, um monte de galera que tem aí graduação, mestrado, e aí tá fazendo trabalho de bico, trabalho super precarizado, porque para o capitalismo é importante que a gente tenha esse exército de reserva, que são essas pessoas que estão sempre precisando de um emprego, para que o patrão possa virar para você e falar assim: ah, não tá bom não tá gostando do emprego, então tá bom, pode ir embora porque tem outro que queira. Porque sempre vai ter alguém que vai estar numa situação pior do que você, porque vai aceitar qualquer porcaria de trabalho, só para ter o que comer, entendeu? Então por que será que o jovem não tá mais conseguindo comprar uma casa, comprar um carro? Eu tenho 31 anos, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, sabe? Eu tenho uma faculdade, que eu fiz faculdade pública, e é isso. Então, é culpa minha? É porque eu tô com preguiça de trabalhar? Não é. Porque eu já tô na minha segunda faculdade, sabe? Eu trabalho 24 horas por dia, faço 7 dias por semana e não tô ganhando mais por causa disso. Então, não é culpa do indivíduo, como ele tá falando, e sim do sistema que a gente vive. Me lembra um pouco sobre conflito de gerações. De um lado o pai, um pouco mais tradicional, e do outro lado o filho, mais moderninho, com um quê de progressista. Já vê que ele sempre vai nas palavras, tipo, o filho, ele já busca o seu sentimento de fazer uma cara feia, já fez um barulho feio, e agora que eu percebi que o cenário inteiro está de cabeça para baixo. Véi, que viagem é essa, véi? É bizarro como é muito bem produzido, né? E eu aqui nesse cenário em casa, um cooler para armazenar água do meu ar-condicionado que está quebrado, né? Fazendo na minha casa aqui. E eles lá com essa super produção, né? Por que será? Por que será? Vai falar que eu que sou invejosa, eu que não trabalhei para isso? Talvez o problema não seja o trabalhador, né? Aliás, essa dinâmica entre gerações diferentes está na obra famosa do escritor russo Ivan Turgenev. Escritor russo? Coincidência?
Acho que não! Chamada justamente Pais e Filhos. Ela foi publicada em uma Rússia turbulenta, em que a ascensão das ideias revolucionárias começava a fazer parte daquela sociedade. E falando sobre revolução, sobre Rússia, quero te lembrar do mais... Como é que um vídeo sobre família tradicional brasileira foi parar na Revolução Russa? Eu não sei, mas chegou lá. novo documentário, ou melhor, do novo épico da Brasil Paralelo, História do Comunismo, que estreia gratuitamente no dia 14 de março, a maior produção audiovisual do mundo sobre o tema, com grandes especialistas internacionais, que são autoridades no assunto, entrevistas inéditas e uma abordagem honesta sobre o comunismo. Uma abordagem honesta sobre o comunismo. Quem acredita que vai ser uma abordagem honesta sobre o comunismo vindo do Brasil Paralelo? Sério. Socorro. Alô, pessoal. Alô, pessoal. E mais um alô, pessoal. Não vai dar alô, sabe por quê? Porque não está mais aqui, né? Por quê? Mas o negócio é o seguinte, isso é coisa de comunista, meu filho. Comunista, tudo vagabundo, gosta tudo do bem bom, porra. Eles querem tudo uma Tá 2 anos sem fumar já ao lado. Incrível, né? História de dedicação. boquinha, tá certo? Quando uma boquinha não é política, eles querem a boquinha da mesadinha dos pais, tá certo? Joga uma carteira de trabalho aí num monte de comunista. Existe um detalhe aqui, tá? Eu não tenho ajuda de ninguém da minha família. Nem eu, nem o meu companheiro. Assim como a maioria das pessoas que eu conheço, tá? É a gente pela gente mesmo. Porque os nossos pais cobram da gente que a gente tenha as coisas que eles tinham, assim como esse André Alba aqui está falando, de tipo, em idade com 30 anos, já tinha casa, carro, emprego estável, já estava casado, criando filhinhos. Por que a gente não consegue, né? E os nossos pais conseguiram. Isso, uma rodinha de comunista. Não fica um, porra. São os bebês de 30 anos na cara que vivem com a mesadinha do papai capitalista. Eu digo isso, meu filho. Por exemplo, eu digo isso pro Chico Anísio desde quando ele trabalhava na Rádio Guanabara e não tinha desenvolvido aquele papel daquele personagem que vivia na faculdade e nunca se formava, porra. Porque o comunista é exatamente isso, meu filho. Ele quer viver ganhando dinheiro dos outros, sonhando com a revolução e fumando maconha, porra. Em algumas partes nós podemos concordar. Não quero só sonhar com a revolução. Eu estou lutando para a revolução acontecer, meu amor. Você nem imagina. Uma maconha eu quero continuar, mas olha, te garanto que mesada de mãe e pai capitalista eu não tô ganhando não, meu. Ah, mas não tô vendo, tá bom? Beijinho, tá? Aqui a galera trabalha, ok? Esse não quer nada. É um peso morto nas minhas costas. Eu sou universitário! Meu filho, há 4 anos você está no primeiro período, Washington. Eu tô me especializando. Mas você não vai passar, as suas notas são baixíssimas. Eu gostaria de saber o que é que você faz na faculdade. Quer saber? Quero. Eu milito, pai. Eu milito. Hoje o adulto não... Chico Anísio, que, gente, você pode achar o que você quiser do Chico Anísio. Problema seu, literalmente. Mas você tem que concordar comigo que o Chico Anísio tinha piadas que não se fazem mais hoje em dia, porque eram piadas preconceituosas. E esses caras adoram falar, e né, igual o Danilo Gentili e Léo Lins e outra galera aí da direita, e que hoje em dia não pode mais fazer piada com nada, porque tudo é mimimi. Mas quando eles são presos porque tentaram um golpe, aí não pode falar que é mimimi deles querendo que solte todo mundo, né? De quererem anistia. Aí não é mimimi, mas tudo bem. Não quer ter trabalho, não quer estudar, não quer criar família, não quer nada. Eu não vou trabalhar, Eu sou hippie, não vou trabalhar. O adulto... Olha, e ainda por cima, se não me falha a memória, essa ideia de que o esquerdista, de que o comunista é preguiçoso, não trabalha, isso vem desde a época lá da Segunda Guerra. Eles associavam muito esse estereótipo de preguiçoso, de não querer fazer nada, de querer viver na aba dos outros, à população judaica. Então, já podem imaginar de onde vem essa teoria de que o esquerdista é preguiçoso, que na época da Segunda Guerra teve muita perseguição a alguns grupos específicos, né, como judeus, ciganos, pessoas deficientes, pessoas LGBTQIA+, e um outro grupo muito importante, né, que também foi perseguido por Hitler, chamado pessoas de esquerda radical, comunistas, também foram perseguidos e mortos. Então, assim, eu não tô falando nada, só tô falando da origem dessa teoria, tá? Quer jogar videogame o dia inteiro e pedir comida congelada. Alguns adultos passam a adotar, inclusive, vestimenta... Passar o dia inteiro jogando videogame. Comer comida congelada a gente entende, né? Porque quem tem tempo pra cozinhar, né? Transporte público, mais
mais 8 horas no mínimo de trabalho, depois mais 2 horas em transporte público pra voltar pra casa. E que tempo que tem, né? Que tempo que tem de fazer alguma coisa de cozinha? Pelo amor de Deus, né? Em que mundo que você tá vivendo, André Alba? Mais infantis, e isso tende a escalar até o ponto onde chegamos na cena que eu vou mostrar pra vocês agora. Tem adulto que fica tão imerso nessa síndrome de Peter Pan e tem tanto pavor de sair. Quem será que tem síndrome de Peter Pan, hein, André Alba? Que tem um programa de cultura nerd, um outro amiguinho que fica falando de cultura woke, que fica revoltadinho com os filmes da Marvel. Pelo amor de Deus, né? Falar de síndrome de Peter Pan. O próprio Peter Pan. Aí dessa terra do nunca, que querem ser vistos e tratados como bebês. E para isso eles usam, adivinha, fraldas. Pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido, porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Você lembra da última vez em que você usou fraldas? Provavelmente não, pois era muito pequeno, certo? Mas existe uma comunidade. Infelizmente, eu tenho que dizer que essa coisa de adultos bebês é um fetiche. Eu já vi uma reportagem sobre isso há muito tempo atrás. Eu adorava ver um programa que tinha algum canal que era de pessoas com fetiches esquisitos, e isso é um fetiche. Não tem nada a ver com a pessoa de esquerda. Agora todo esquerdista usa fralda, tá? Vamos usar fralda, todo mundo usa fralda. Agora ninguém mais vai no banheiro. O esquerdista usa fralda e fica chupando o dedo o dia inteiro. De adultos que curte bastante isso e se veste como bebês. Além de fraldas, esse grupo também age feito criança e chega a usar chupeta como um acessório natural. Eles acreditam que a vida adulta é opcional e, portanto, vivem como bebês para relaxar dessa rotina tão estressante. Olá a todos, aqui é o Vila, se inscrevam no canal do Vila e também siga meu cachorro, Willy, né? Agora o negócio é o seguinte, o problema de hoje, de toda essa questão de infantilidade, disso tudo, é o bolsonarismo, porque o bolsonarismo impede as pessoas de crescerem, é um negócio inacreditável. Eles acreditam que esse tal de Jair, um velho caquético que usa fralda, vai resolver absolutamente tudo, é inacreditável. E ainda o tal do pornofilósofo que não tá mais entre nós, graças a Deus, deve estar lá no colo do capeta, como eles mesmos falam, né? Então ficam seguindo um bando de gente, até caiu tudo aqui. Segue um bando de gente caquética velha que usa fralda não só embaixo aqui, mas no cérebro. Ao invés de ter cérebro, tem uma fralda toda suja. Bom, eu já queria... Isso aqui eu não tenho nem o que comentar, porque, tipo, foi um bando de... Foi isso que ele ficou falando, palavras aleatórias, tentando fazer uma graça. Eu não entendi nada, então... É isso, não posso opinar. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu ia desistir desse episódio por aqui, mas tem mais bizarrice a caminho. Não saia daí. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Se você já Eu digo mesmo pra esse porcaria desse vídeo. Mas vamos lá. acompanha esse programa, Hoje a gente vai mergulhar no chorume. provavelmente viu o episódio onde falamos sobre homens sojados e afeminados dessa geração. Ainda não viu? Confere lá depois. Lá eu disse que as crianças de antigamente eram criadas para terem mais autonomia, com senso de dever, sabiam exercer atividades Senso de dever. laborais desde cedo. Atividades laborais. Sabe o que é uma atividade laboral? É trabalho. Labor. Vem de trabalho. Meu Deus, crianças não deveriam trabalhar, meu querido André Alba. Espero que você compartilhe dessa opinião comigo, no mínimo, né? Dessa, pelo menos, eu esperava que você compartilhasse, né? Já que o discurso de vocês é sempre de defender a vida e a família, a criança. Então, como é que você está falando que crianças deveriam exercer atividades laborais? Estranho, hein, André Alba? Estranho. Para ajudar a família. Era comum vermos crianças realizando... Ajudar a família. Tampa o ouvido aí pra mim, 2 segundos que eu não quero que você ouça o negócio, não. Dança, gatinho, dança. Nesse vídeo. Vou até parar aqui para respirar, porque... Sabe com quem falavam que trabalhava quando era criança, que foi falada e ela só estava ajudando? Sabe quem trabalhava só ajudando também? Só ajudando? Trabalhava de graça? Pessoas escravizadas. Só ajudavam também. É da família, é empregada da família, né? A empregada da família, ela mora com a gente há anos. Tem até um quartinho só dela aqui em casa. Ela tem
suas próprias coisinhas. Nas datas especiais a gente deixa ela voltar para casa, para a família dela. Olha que incrível. Todo mundo aqui é uma família, tá? Desculpa, vou voltar aqui, alinhar os meus chakras. Algumas tarefas e atividades para contribuir com o funcionamento da casa e etc. Ao passo que hoje temos criança não tem que trabalhar. Uma geração de jovens adultos fracos que mal sabem qual gênero pertence ou quem são. Isso tudo é verdade, mas há um detalhe. Não, isso tudo não é verdade, André Alba, mas vou continuar ouvindo o que você está falando. Detalhe que eu não abordei naquele vídeo e que irei falar melhor aqui. Sim, o jovem de antigamente, ao mesmo tempo em que ajudava a casa e tinha ali uma certa responsabilidade com sua família, seja cuidando de seus irmãos ou trabalhos com seus pais, eles ainda também reforça a ideia de que o trabalho de cuidado, o trabalho de cuidar, que é um trabalho normalmente dado para as mulheres, não é um trabalho, né? É só um cuidado. Você vai cuidar dos seus filhos, isso não dá trabalho. Não, imagina. Imagina, né, homem? Imagina você, que é homem, que é pai, tem o mesmo trabalho da mulher, né? Tô ficando coringada. Me desculpe, eu tô alterado, porque é burro. Ainda eram crianças e os adultos daquela época sabiam claramente disso. Eu sempre ajudava a minha família na colheita, ali arrumando tudo a casa e principalmente ajudando a minha mãe no almoço. E eu posso dizer pra você que no almoço eu caprichava. A gente comprava carne, a gente ia no açougue, eu já escolhia a carne porque eu sabia qual era o ponto, eu sabia qual era a suculência, qual que tava transbordando. Cara, eu não tô entendendo qual é a graça que ele tá querendo fazer com essa IA de filtro. Eu não tô achando, não tô conseguindo pegar. Aquela picanha gostosa, então ali na hora do almoço eu falava, mãe. Se bem que, nossa senhora, pode ser teoria da conspiração na minha cabeça. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu acredito que o Brasil Paralelo não dá ponto sem nó. Então, segue a linha, segue aqui, ó. Segue a linha de raciocínio, segue o fio. Ele tá usando uma IA de Tony Ramos. O Tony Ramos, por muitos anos, foi garoto propaganda de que marca? Da Friboi. A Friboi, que ele tá falando de picanha, ele tá falando que fazia carne. A Friboi, na época da Vaza Jato, foi muito citada como uma empresa do filho do Lula, tanto que teve boicote a Friboi. Eu lembro dos meus parentes falando que não ia comprar carne da Friboi porque era do filho do Lula. Eu ouvi essa história muito. Então, assim, por que será que ele tá usando um filtro de Tony Ramos? Será? Pra evocar na sua memória que o Tony Ramos fazia propaganda pro Lula, entre aspas. E aí ele tá querendo dizer que na infância dele, ele ajudava a mãe, que eles tinham poder de comprar carne, porque não é todo mundo tem poder de comprar carne. Ou seja, o Lula e a galera do Lula são de família que tem dinheiro, que vive tudo. Ó, tá vendo como o discurso se repete? Tá vendo como tá tudo aqui? Não dá ponto sem nó. Igual o Oda. Não dá ponto sem nó. Tranquila, a carne é comigo. Pode sentar lá, a senhora já fez o arroz, a senhora já fez ali o tempero de tudo, deixa a carne comigo. E é claro que pra carne ser boa, a carne ser bonita, a carne ser suculenta, era Friboi. A criança fazia coisas... Cara, Dom de Apolo, me segue, tá? Segue eu e o tio João, a gente tá aqui, ó. Para. Criança era tratada como criança e era subordinada aos pais, como toda criança. Subordinada. Sabe a quem você é subordinado também? Ao seu patrão. Ou seja, dá essa coisa de que o filho é propriedade do pai. De que o filho, ele é literalmente uma propriedade privada do pai. E por isso ele pode desmandar, fazer o que quiserem. Foda-se, porque você é dele. Essa é a lógica da família tradicional que ele segue. Gostou? Se você gostou, pode ir. Eu não gosto, então, se você também não gosta, vem pra cá comigo. Essa deve ser. Não tinha mimimi, mas também não havia nenhuma tentativa de transformar a criança em algo que ela não é. O paradoxo nisso está em... Não tinha a pretensão nenhuma de transformar a criança em algo que ela não é. No caso, as crianças antigamente eram todas adultizadas antes da hora. Não sei nem se esse termo existe, mas eram todas
amadurecidas antes da hora, como ele mesmo falou, botava para trabalhar, botava para fazer responsabilidade desde cedo, botavam responsabilidades que não eram de criança nas mãos de crianças. Perceber que hoje as crianças têm menos responsabilidades e são mais frouxas que as crianças de antigamente, mas recebem autonomia. Fã hater, André Alba, eu não tô entendendo, você é fã hater das crianças, porque uma hora você faz o discurso que tem que defender ela, que a criança tem que ser sua criança, que foi o que você começou falando, você jogava videogame com seu irmão e assistia Dragon Ball. Aí agora você tá falando que as crianças hoje em dia têm mais tempo livre e não têm responsabilidade e por isso elas são frouxas? Então você era uma criança frouxa. Foi o que você acabou de falar. Para decidir sobre determinados assuntos como se fossem adultas e tivessem plena consciência de si e do mundo. E sim, eu estou falando sobre a sexualização das nossas crianças. Prezado mundo divertido, satisfação. Gente, sempre teve sexualização de criança, tá? Sempre existiu sexualização de criança, gente. Antigamente tinha uma banda que se chamava Molecada. Eram 4 crianças, tá? Ou 3, sendo que as meninas se vestiam igualzinho às mulheres do El Chan, tá? E faziam dança igualzinho às mulheres do El Chan. Sempre houve sexualização de crianças. Sabe por quê? Porque essas pessoas que defendem a família tradicional brasileira também são as mesmas que abusam de crianças dentro de casa. Tem a gente vê. Mais uma vez está aqui com vocês, tá ok? Eu quero dizer que eu sou contra a sexualização das crianças. Okay? Contra a sexualização das crianças, falar que se sentiu atraído por uma garota de 14 anos, uma menina de 14 anos. Não sei, ele é contra, realmente. Isso começou com o kit gay, que eu mostrei de lá antes como funcionava. Que não existe. Essa estratégia da esquerda. Eles querem propagar isso aí para acabar com a família tradicional. Eu sou contra tudo isso. Mas quando eu vejo o 04, eu vejo que pode ter uma preocupação nisso aí. Ai, agora eles ainda zoaram, fizeram um deboche, piada com a sexualidade do Renan Bolsonaro, que saiu recentemente histórias de que ele tinha um relacionamento com um outro homem. Aí eles estão fazendo piada. E aí esse tempo todo, ao mesmo tempo que na época da eleição estavam eles lá apoiando o Bolsonaro, agora que passou eles estão fazendo questão, já falaram mais de uma vez do Bolsonaro e estão debochando do Bolsonaro, de dissociar a imagem deles ao bolsonarismo, sendo que eles fizeram propaganda de Bolsonaro. Eles fizeram tudo para que ele estivesse no poder. E aí agora eles estão metendo malho, porque eles querem dissociar essa ideia agora que o Bolsonaro não está mais no poder. Vemos cada vez mais crianças sendo expostas em redes sociais, dançando músicas em trajes curtos, em troca de likes. Como eu falei, sempre existiu isso. Não é da nossa geração, não é dessa geração agora. Sempre existiu. Engajamentos. Artistas mirins, cada vez... A única diferença é que antigamente não tinha celular, não tinha smartphone, não tinha rede social que fez isso tudo ficar visível, escancarado na nossa cara. Mas já existia. E existia na TV. Pode ver os programas dos anos 90. Pode botar aqui os programas dos anos 90 pra você ver. Ela tá desesperada! Grita! Então, assim, não é diferente. Do mesmo jeito que ele tá falando, como era bom, eles gostam de pegar essa coisa da nostalgia, eles mesmos estão mostrando que as memórias são falhas. E que aquilo que a gente lembra que era bom, talvez nem fosse tão bom assim. Ou talvez fosse ruim e a gente só lembra da parte boa. Porque o nosso cérebro tem essa tendência de apagar experiências traumáticas. Então, nós tendemos a sempre lembrar das coisas boas e esquecer das experiências ruins. E por isso, tem esse sentimento sempre de que, ai, nossa, como era boa aquela fase tal da minha vida. Normalmente relacionada à infância ou à juventude, né? Mas enfim, vamos voltar a chafurdar no Dimo. Mais sexualizados e atraindo a atenção de um público adulto. Você já entendeu que esse buraco... Atraindo a atenção de um público adulto é você que tá falando, André Alba. Você que está falando. É bem mais fundo onde eu quero chegar, né?
Além da sexualização precoce, o poder para decidir mudar de sexo definitivamente não está mais no colo dos pais e recai agora sobre os jovens. Hoje em dia, uma criança não pode fumar, não pode beber, não pode dirigir, não pode ir a uma balada, fazer tatuagem, viajar de avião sozinha. Mas ei, você aí, menino, acha que é uma menina? O que você acha, menino? É menino ou menino? Então você tá certo. Vamos te chamar de ela agora. Eu vou com calma, senão eu vou coringar. Querido André Alba e todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, não existe nenhuma lei que permita que a criança mude de sexo no Brasil sem autorização dos pais antes dos 18 anos de idade. Não existe isso. E ainda está sendo transfóbico. Pessoas trans sempre existiram. Câncer sempre existiu. TDAH sempre existiu. Só que antigamente a gente não tinha conhecimento para entender o que era uma coisa ou outra. Pessoas morrem de diabetes desde a Mesopotâmia. Só que ninguém dizia na Mesopotâmia que a pessoa morreu de diabetes, porque eles não sabiam que era diabetes. Então, ao longo do tempo, a tecnologia, a ciência, a biologia vai avançando e alguns conceitos têm que ser mudados. Enfim, vamos lá, continuar. Se não já tivesse sido suficiente. Eu não aguento mais, pelo amor de Deus. Viva a ciência! Eu sempre quero dizer que eu tô do lado da ciência, né? A ciência, ela tá sempre correta. Agora, a pior influência que tem pras crianças é o conservadorismo e o Neymar. É porque o Neymar tem tatuagem, o Neymar fuma, ele tá gordo, então o Neymar, ele exerce uma péssima influência pras crianças. É porque o Neymar trai a mulher dele grávida, é porque o Neymar, ele sonega imposto, é porque o Neymar, ele é um péssimo exemplo de pessoa, né? No caso, é por isso. Diferente de mim, que eu sempre fui uma boa influência dos meus grandes hábitos. Ai, agora que eu peguei a referência, ele está imitando o Casagrande, obviamente. O Casagrande é sempre esse ícone de zoação da galera da direita. Só porque, caraca, o cara teve problemas com drogas na vida dele. Poxa, caramba, nossa, que coisa que ninguém tem, né? Coisa doida. E grandes títulos, porque eu sou um grande artilheiro, principalmente quando eu jogava no Valência. E isso é tão grave que já está afetando a relação entre pais e filhos. Nos Estados Unidos, um pai chamado Jeff Younger, ora, se não seria nos Estados Unidos, né? foi impedir que seu filho James fizesse a transição para o gênero feminino, alegando que a criança está sendo manipulada pela mãe e está confusa, mas a justiça do Texas... Mas, gente, olha só, por que você tá falando... Aqui no Brasil não é a mesma lei dos Estados Unidos, não, tá? Só queria te dizer isso, não sei se você sabe, mas você ainda mora no Brasil. Negou o pedido de guarda do pai. Isso é no Texas, hein, galera? Só pra você ver como é que estão as coisas. Ou seja, isso é no Texas, hein, galera? O Texas que é hiperconservador. Se isso tá acontecendo no Texas, imagina no Brasil, que é um país comunista como é, não é? A nossa bandeira, o símbolo vermelho comunista. Nem foi em estado majoritariamente democrata. A mãe agora também poderá permitir que a criança seja submetida à terapia de reposição hormonal. Gente, eu nem sei essa história que ele tá falando. De verdade. Não faço a mínima ideia. Mas eu tenho certeza que não é do jeito que ele tá contando. Tenho certeza que não é bem assim. E de qualquer maneira, foi o que eu falei, as leis dos Estados Unidos não se aplicam em território brasileiro, meu amor. Então, por que você tá se preocupando com isso? O pai alega que a ex-mulher tem manipulado o filho com vestidos e maquiagem e acredita que a criança está apenas confusa com a sua identidade. Por outro lado, Anne, a mãe do menino, alega que ele começou a pedir brinquedos femininos e a imitar princesas da Disney antes de levar a criança em um terapeuta de gênero. 3 profissionais de saúde mental diagnosticaram a criança com disforia de gênero. A mãe disse que os terapeutas também recomendaram que começassem a usar o nome de Luna em vez de James. A criança... Eu acho que deveria usar o nome de Luna, é um nome lindo. Realmente se identifica como uma menina na escola e é chamada de Luna por seus professores e coleguinhas. Tá bom pra você? Tá
ótimo. Se ela quiser ser chamada de Luna, eu acho incrível. É isso. Olha, eu me identifico como Ah, Nossa Senhora, pelo amor de Deus. André Moro. Sérgio Moro, pelo amor de Deus. presidente, mas estou como senador. Acho complicado essas questões e acredito que você Está caçado, já. pode ser quem você quiser, desde que você não passe por cima da biologia nem da Constituição. Ou também não passe por cima da Rosângela. Beijo, amor. Desesperado, o pai desabafou, abre aspas. Quero que você imagine ter comunicação eletrônica com seu filho no FaceTime e imagine que sua ex-esposa o vestiu como uma drag queen para ele falar com você. Ele tem cílios postiços e maquiagem. Seu cabelo tem brilho. Ele agora está usando um vestido. Agora imagine como você se sentiria vendo isso. Acredito que não se trata apenas de abuso emocional, mas é a forma mais fundamental de abuso sexual, adulterando a identidade sexual de um garoto vulnerável. E esse não é mais um caso. Abuso sexual não é isso. São tantas camadas de preconceito, transfobia e muitas coisas aqui que eu não sei. Eu, sinceramente, não tenho entendimento suficiente para discorrer sobre esse assunto. Então, eu não vou me aprofundar sobre um assunto que eu não sei. Mas tudo que ele está falando é pura e exclusivamente transfobia. Não tem nada de fato e evidência sobre isso que ele está falando. Pelo amor de Deus, não comprem esse discurso. Caso isolado, já há projetos de lei americanos surgindo onde pais podem perder a guarda se forem contra a transição de gênero dos próprios filhos. Também já tem estados que estão deixando, lá nos Estados Unidos, obviamente, crianças trabalharem de noite, de madrugada, em turnos noturnos, para ninguém ver. De 11 anos, 10 anos, 12 anos, olha que legal. Também tem estado que é o contrário. Se os pais concordam com a transição de gênero do filho, eles perdem a guarda da criança. Se eles forem a favor, não se eles forem contra. Lá nos Estados Unidos, cada estado tem direito de fazer o que quiser com a própria lei. Soberania, porra nenhuma. Então, assim, cada estado tem um jeito, cada um faz um jeito. Um é mais conservador, como ele falou, que o Texas é. Outros são mais progressistas, né? Estados Unidos é Estados Unidos. E essa politização do tratamento médico da tal disforia de gênero pode levar a mais perseguições contra pais que se recusam a ajudar na esterilização dos seus filhos. Enquanto não é esterilização, gente, não é um processo de esterilização. O adolescente toma hormônios, é um processo, você vai inibir o processo de maturação sexual daquela criança até que ela atinja a idade de 18 anos no mínimo, para que assim que ele fizer essa idade, se ele ainda tiver o desejo de fazer a cirurgia de transição de gênero, isso tem que ser passado por um psicólogo, por um psiquiatra, por uma quantidade enorme de médicos para ser aceito, para que isso aconteça. Não vai acontecer com uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos não vai ser feita uma cirurgia de transição de gênero. Não é verdade isso, simplesmente não é verdade. Mais e mais médicos recomendam que crianças tomem bloqueadores de puberdade aos 11 anos, hormônios do sexo oposto aos 16 e se submetam a cirurgias de redesignação sexual aos 18. Pais que resistem a isso podem ter que responder a acusações de abuso infantil e perder a custódia dos filhos. No Brasil, temos centenas de crianças e adolescentes iniciando procedimentos para mudar de gênero. Isso também cai no papo que ele falou de que criança é propriedade do pai, é subordinado dos pais. Se os pais não deixam, não deixa e acabou. E é isso, o pai tem que ter o poder sobre aquela vida daquela criança. Independente se ele é um pai bom, se ele é um pai ruim, a gente não sabe de história de nenhuma, ele só pegou um caso aleatório, randômico e jogou aqui na gente. Eu não tenho nenhuma outra informação desse cara. Quem disse que esse pai tá querendo o bem dessa criança? Eu não sei a história toda. Então, são muitas camadas, muitas coisas, até chegar nesse ponto de intervir na vida dessas crianças. Tudo isso, claro, pago com seu dinheiro. Galera, se a criança não... Pago com seu dinheiro. Primeiro, ele tá falando dos Estados Unidos, tá falando de Texas, e aí agora é o nosso dinheiro. Vai falar que o imposto que a gente paga é usado para isso.
Plot, não é. Tem idade ou autonomia para fritar um ovo, montar um prato de comida ou comer sozinha? Como vocês esperam que ela terá capacidade de definir algo tão sério e definitivo quanto a sua própria sexualidade? É verdade. Como um adolescente que Agora ele usa o Drauzio. Não use o Drauzio não, porque você não acredita nada que ele fala. não tem permissão para dirigir, comprar bebida alcoólica ou fazer uma tatuagem sem consentimento dos pais, poderá decidir se submeter a um tratamento hormonal para mudar de sexo sem a presença e aval dos responsáveis. Isso faz parte de uma construção diabólica dos tempos atuais. Não há como negar a biologia elementar. O homem tem os cromossomos XY e a mulher tem XX. Se tirar uma célula de cada, saberemos a origem verdadeira de cada um. A biologia é assertiva e divina. Meu nome é Enéas e o meu número é 5656. Sabe quando seu filho criança pensa... Qual o problema das pessoas aceitarem as pessoas do jeito que elas quiserem ser? O que isso influencia na sua vida? Eu quero que você pare para refletir um segundinho. O que interfere na sua vida a existência de pessoas trans? Se você conseguir me dar um motivo plausível, eu vou te refutar. Porque não existe. Única e exclusivamente preconceito. Guignou, vous êtes transgenre, vous étiez une fille et maintenant vous êtes un garçon. Êtes-vous heureux? Oui, je suis très heureux. Ah, oui. Mais enfin, tout de même, Jésus... Oh, ta gueule. Isso aqui é o Homem-Aranha ou o Superman? Então, nem por causa disso você vai deixar ele se jogar da janela achando que vai voar, ou vai? Mas papai, eu sou um super-herói. Não, meu filho, você não é. Essa deveria ser a única resposta possível de um pai e de uma mãe quando questionados por um filho. Você não é um super-herói, você não é um alienígena, você não é uma sereia, um Pokémon, um cachorro ou uma planta. E assim como você não é nenhuma dessas coisas, você também não é trans, meu filho. Você é apenas uma criança. Eu sou a... Crianças trans existem, existiram e existirão. Vocês querendo ou não. Apenas Aguinaldo Timóteo. E crianças imaginam muitas coisas, porque são crianças. Se o seu filho homem brincar de casinha, não significa que ele é uma criança trans. Exatamente. Olha, chegamos a um momento muito importante desse vídeo que eu acabei de concordar com uma frase do André Alba. Se sua filha mulher brincar de carrinho, não significa que ela é uma criança trans. E eu vou repetir, o seu filho não é trans e isso não faz o menor sentido. Quando eu falo... Não, né? Aí não, né? E até a primeira parte tava ok, agora a segunda parte pode jogar fora. Isso, eu sou louco. Eu Sim. sou louco. Não, mentira. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Quem pensa isso busca constantemente por motivos irreais para moldar a realidade conforme as suas necessidades pessoais. Criança trans é igual pet vegano. Todo mundo sabe muito bem quem é que toma as decisões. Pet vegano? Por quê? Ai, senhor. Dá-me paciência. Tirar a carne. Eu esqueci de tirar a carne do lanche. Meu Deus do céu, gente, eu não sou mais vegetariana. Ai, Dá a carteirinha, vai. céu. Dá a carteirinha, Óbvio que ele vai zoar. Puta que pariu. Agora eu vou ter que comer, né? Já comecei. E aqui, para encerrar esse programa, eu deixo um apelo para todos os pais que nos assistem. Criança não é experimento. Parem de mutilar crianças para justificar as suas patologias. Parem de usar crianças para perpetuar suas loucuras. Crianças não deveriam estar em luta ideológica alguma. Elas não são... Eu digo mesmo, crianças não deveriam estar em luta ideológica alguma. Principalmente a sua, que é trans-excludente, preconceituosa, capacitista. Extensão da vida frustrada de vocês. Não acabe com a vida delas. E com essa eu me despeço, mas antes eu quero saber de vocês aí de casa. Você, papai e mamãe, tem criado seus filhos para serem crianças responsáveis e adultos fortes no futuro? O que acham dessa geração mimimi e confusa de hoje? Temos algum sinal de esperança pela frente? Me digam aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, graças a Deus.